tarde, galerinha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Familiares, professores, todos que estejam animados para essa aula, pois estamos de volta com a nossa segunda sequência didática, chamada Você sabia que a gente pode brincar e cuidar do planeta ao mesmo tempo? E nessa sequência, nós estamos verificando alguns gêneros textuais diferentes e como nós podemos transformá-los em verbetes de curiosidades. É isso aí! E a galera que já está falando um boa tarde, já tem participado, muito obrigada pela companhia e, lógico, pela participação, né? Isso é muito importante para nós. Mas é o seguinte... Ai, desculpa, não me apresentei. Eu sou a professora Regiane Oliveira, estou um pouco empolgada, porque estamos chegando já na metade da sequência, então tem bastante coisa ainda para a gente trabalhar e eu estou muito feliz com os trabalhos que eu recebo de vocês. E vocês estão com o material pronto? Tudo ok? Então vamos lá, no material de vocês, ok? Coloquem a data do dia de hoje. E o título dessa aula eu não vou falar agora. Já explico o porquê. É o seguinte, vou falar no olhinho de vocês. Ontem, quando nós finalizamos a última aula, o que aconteceu? Eu falei para vocês que faltava uma questão. E eu tinha uma atividade complementar, que é só para indicar uma atividade que estava no material de vocês. Nós continuamos com o Aprender Sempre. Mas eu preciso fechar a nossa notícia lida de ontem, com essa questão. Então, a gente vai resgatar isso e aí nós damos continuidade, falo o título desta aula e as habilidades correspondentes. Tá combinado? Então, vamos lá. O pessoal da Escola Orlando Horácio Vita já se organizaram. Escola José Mauro de Vasconcelos sempre participando. Escola Eusida de Mauá. O quinto ano A da Escola José Carlos Ataliba Nogueira participando. Vocês são o máximo. Então, vou fazer o seguinte. Ontem, vou fazer um resgate rápido. Ontem, nós lemos uma notícia justamente falando sobre a questão da criança, vou resumir, e do plástico. Nós vimos que foi promovido uma gincana para conscientizar você, enquanto galerinha do quinto ano e de todas as galerinhas que são crianças, o quanto de plástico nós consumimos. E aí, nessa gincana, foram 3 etapas. E eu propus para vocês que relessem o texto e que vocês poderiam fazer essa gincana aí, na sua casa, com a sua família, ou virtualmente, né? Vocês podem também criar. Assim, a gente ensina muito mais pessoas a ter essa consciência do quanto o plástico e o excesso de consumo prejudica também o meio ambiente, certo? Então vamos lá, vou resgatar isso com a questão que ficamos ontem, que era a questão de número 5. A questão era a seguinte: quais foram as 3 etapas da gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico? E as 3 etapas eram as seguintes. Na primeira etapa, os participantes deveriam encontrar o plástico oculto na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. Na segunda etapa, eles deveriam identificar o plástico em tudo que utilizam no seu dia a dia, especialmente nos brinquedos. E na terceira e última etapa, deveriam encontrar plástico nas roupas. Essa é a nossa dica que a gente fecha e eu vou fazer uma pergunta para saber quem realmente acompanhou a aula. Por que foi que eu grifei essas partezinhas dessa resposta? Por que eu tenho grifado muito nessa semana a gente começou. Por que a gente coloca coisas em destaque? Por quê? Para dar ênfase, para destacar o que é mais importante, é uma informação que complementa. Na hora de criar um verbete, fica bem mais fácil de se organizar, certo? Então, essa foi a dica. E a atividade complementar é a que está no seu material. E se você não está
com o seu material impresso, é só registrar realmente do que vai aparecer na tela para vocês, que é direto com as páginas da apostila. Aqui, a atividade complementar, apostila Aprender Sempre, 5º ano do aluno, caderno do aluno, volume 1, 2001, páginas 25 e 26. Aí tem a questão F. Volte à notícia, por isso vocês deverão reler. E releia os pontos destacados por você e pelos seus colegas. Como nós grifamos ontem, vocês também podem fazer. Façam uma tomada de notas sobre as informações curiosas que chamaram a atenção dos leitores da sua turma. Lembrem-se de que vocês comporão um mural de curiosidades para compartilhar com os estudantes da sua escola. Tudo o que acharem interessante. Portanto, escolham com atenção. E aqui tem um exemplo do quadro de notas sobre o consumo de plástico, que vocês anotarão tudo aquilo que vocês, pode ser o que nós destacamos ontem, ou também o que vocês julgarem de importante. Tudo bem? Agora a segunda tela. Essa é a atividade G. Em parceria com seus colegas, faça uma lista possível. Aqui, gente, esse em parceria com seus colegas, como nós não estamos no presencial, vocês podem consultar os colegas pelos meios que vocês têm à distância mesmo, usando tecnologia. Façam uma lista de possíveis soluções relacionadas à problemática do excesso de plástico no planeta. Aí respondam, o que poderia ser feito? Aí vocês vão apresentar as soluções relacionadas à problemática do excesso de plástico no planeta. As tabelinhas ajudam a organizar as informações, tá certo? Agora fica a dica para vocês, assim, todo mundo finaliza bonitinho, fica redondinho para darmos continuidade. A aula de hoje é mais curtinha, então a gente consegue. Ah, tem gente perguntando, onde está essa G? Gente, essas duas atividades estão entre a página 25. Oráculo, dá para colocar na telinha de novo para eu destacar, por favor? Aqui, ó, páginas 25 e 26 do aluno, tá certo? Então, fica aí a dica para vocês irem e darem continuidade aos estudos. Agora a gente começa a dar continuidade real com a nossa 4ª aula da sequência. E aí, vou no olhinho de vocês, para ninguém confundir. Agora nós vamos para o nome da aula de hoje. Agora vocês podem. Coloquem assim, o título. Agora vocês mudam o título, né? E nós temos como título, Indicações Sustentáveis e Infográfico. Olha, essa aula nós vamos trabalhar um outro gênero textual. E nós vamos ver isso neste momento. Mas, lógico, eu vou dar uma lidinha nos códigos das habilidades desta aula. Habilidades EF04LP19, EF04LP21A, EF35LP01, EF35LP03 e EF35LP05. Portanto, 5 habilidades para a galera, para todos os professores também se organizarem, complementarem e a gente enriquecer mais tudo isso. Certo? Agora tem uma coisa. Eu falei sobre infográfico. Nós continuaremos falando sobre a questão ambiental. Então, nesta aula, a gente trata do infográfico e demonstra que é possível você, galerinha, criança e todos terem consciência da necessidade de cuidarmos do meio ambiente. E começa com as nossas atitudes. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro infográfico. Gente, não é para ninguém forçar a vista, tentar ler, não é para ler, isso seria um panorama geral. Este infográfico está no material de vocês, tá? E depois nós analisaremos alguns quadros. Então, presta atenção no seguinte, primeiramente, observem como o texto está organizado. Observe a relação do texto escrito com as imagens. Então, nós temos, ó, o título. Tempo de ser criança. Nosso grifar de amarelo não vai ficar legal, deixa eu colocar a caneta. Aqui. Aí eu tenho título. Aqui é o título.
Tempo de ser criança. O meu infográfico, eu tenho ajudas de desenhos, ó, tem várias ilustrações, e para cada grupo dessas ilustrações, eu tenho textos. Eu tenho textos curtos que trazem informações relacionadas ao desenho. Isso é o modelo do infográfico. E aí eu pergunto, vocês já viram a tela? Aí a gente precisa, vamos nos aprofundar um pouquinho em algumas mensagens, alguns destes quadros. Aqui, dá uma olhada, ó, esse é grande, esse é o nosso pipa lá da imagem. É o seguinte, diz assim: existem várias maneiras de cuidar do planeta em que vivemos. Uma delas é buscar alternativas para o consumo em excesso. Afinal, levante a mão quem nunca foi às compras com opção de lazer. Mas será que é preciso sempre consumir para se divertir? Vocês já ouviram falar em consumo sustentável? A seguir, as nossas dicas de atividades divertidas e simples para fugir de programas caros para o bolso e para o meio ambiente. E aí, quando a gente tem essa introdução, está tratando do quê? O que vocês acham? Esse é o assunto, a abertura do infográfico. Ele indica que será tratado o quê no infográfico? Pode dar pistas, assim, falar normalmente. O que a gente pode dizer? Ó, a galera da escola Ana Lúcia Pierini, Sumaré, 5º ano A, B e C, participando, atividades de consumo consciente. Boa! Cada quadro traz mais o quê? Que não podemos sair somente para passear e gastar. Gostei, boa! O que mais que a gente pode referir? Dentro dessa introdução que foi lida. Tem uma palavrinha assim muito bacana. Eu vou escrever aqui, ó. Consumo sustentável. Eu não fui feliz com a escolha do azul, né? Ó, consumo sustentável. Conscientização para o consumo. A galera da professora Luana disse que o consumo sustentável é só usar ou comprar quando se precisa. Excelente. E isso significa que tudo o que está neste infográfico são informações relacionadas a isso. Mas de uma maneira divertida. Certo? Eu vou mostrar mais alguns amplos aqui, só que sem a leitura. Aqui a gente tem assim, um dos quadros. Vamos invadir as ruas de brincadeiras? Neste quadro, eu vou ler a primeira linha porque é maravilhosa, ó. E tá difícil de vocês entenderem. Que tal desligarmos um pouco a TV, a internet, e sairmos para a rua em busca de espaços divertidos para brincar? O que é que vocês acham disso? Hoje em dia, infelizmente, a gente não pode sair. A gente não está podendo. Mas será que vocês conseguiriam criar isso no espaço da casa de vocês? Será? Deixa eu voltar a polinho da galerinha. Ó, eu tenho certeza que vocês são criativos. Então, pensem assim. Todos os dias, reservem um tempinho para vocês brincarem. E nas nossas aulas aqui, no CMSP, por exemplo, vocês já aprenderam a construir um monte de coisa. De jogos, de brincadeiras. E isso não traz a necessidade de sair comprando nada. Até porque, né, gente, a gente nem pode. Então, o jeito é usar a criatividade, certo? E por que isso ajudaria o meio ambiente? Se você usar sua criatividade, você economiza nas compras e não joga materiais que podem ser reutilizados no lixo, certo? Então, ó, o povo, olha que gracinha, a galera do 5º ano C, da professora Fabiana, colocou que fazer os brinquedos é usar a sustentabilidade. Maravilha, é isso mesmo. Isso é o mais importante. Outro quadro. Aqui foi uma frase até que vocês, eu vou só destacar o título mesmo. Ganhou, doou.
está relacionada exatamente com a nossa feira de trocas de brinquedos. A galera da professora Ângela, do 5º ano C, de Inhaúma, já colocou que brincar ao ar livre é possível, sem aglomerar, para pessoas que têm as famílias ou têm um quintal maior. Legal, é verdade, tudo a gente é questão de se organizar, se cuidar, né? E sempre se divertir. A gente aprende e a gente se diverte tranquilamente. Olha que lindo, a professora Alvania, eu não lembro, se eu errei seu nome, desculpa, passou já, peguei rápido. Diz que quando a gente ganha um brinquedo novo, a gente doa aquele que a gente não precisa mais. Lembrando que tem que estar em bom estado, né? E essa parte é que é legal. E é o final da nossa sequência, e nós vamos fazer a feira de brinquedos. Agora, vamos fazer uma prática disso aqui. Primeira coisa. Eu disse de infográfico, mostrei. Agora nós vamos fechar uma referência do que é um infográfico. Então, na telinha para vocês, o que é um infográfico? O infográfico é um texto organizado em informações curtas, ou seja, apresentado com informações objetivas e utilizando-se de recursos visuais diversos, que além de imagens, pode conter gráficos, tabelas, fotografias e etc. Como uma síntese, resumo ilustrado sobre algum assunto. Então eu tenho aqui, ó, um desenho, lógico, eu não tenho coisa escrita, mas eu tenho elementos que podem fazer parte de um infográfico. É a informação escrita aliada às ilustrações, ou a gráficos, ou a tabelas. Então, conforme aquela informação que você quer passar, de uma maneira bem rapidinho, que é o resumo, certo? Por isso, o nosso infográfico, ele traz quadros pequenos. Agora, vou colocar mais prática nisso aqui. Vamos analisar um, agora analisando de verdade. E essa análise é bem rapidinha. Se eu grifar de amarelo, eu já sei. Tive uma ideia. Vou deixar a caneta e vou fazer setinhas. O que vai acontecer aqui? Atividade. Usaremos uma tabela para ajudar na organização. Essa tabela aqui, ó, traz algumas informações que a gente tem que considerar para organizarmos as informações do infográfico se formos construir um verbete. Então, vamos pensar aqui, nós temos o título. Trocar pode ser mais divertido do que comprar. É um quadro lá do infográfico. E diz o seguinte, vocês sabiam que as crianças de outros lugares e países adoram trocar coisas em feiras? Ou você sabia que muitas vezes famílias ou grupos de amigos organizam feiras de troca em espaços públicos, como praças, igrejas ou parques. A ideia é muito simples. Basta escolher um tema, roupas, material escolar, jogos, brinquedos, sapatos e levar aquilo que não usamos ou não gostamos mais para trocar por outros itens. A única regra é querer trocar. E tudo isso pode ficar mais divertido se cada participante levar um prato com comidinhas gostosas. Topam? Essa é a proposta. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, uma marcação de duas informações que eu julguei importantes. Então, esse é um passo a passo se nós formos construir um verbete. Então, eu tenho aqui, ó, duas informações que eu marquei. Agora, como é que a gente usa isso? A gente vai colocar agora, registrar na tabela. E é assim, nessa tabela, eu quero que vocês entendam o que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar aqui, ó, leitura do tópico selecionado. Então, leitura, nós lemos esse quadro que eu selecionei? É sim ou não? Lemos. Lemos. Ótimo, sim. A galera do 5º ano C da escola Hélio Helene participando. E sim,
A galera, sim. Professor Juliano e a sua galera, sim. Olha só. Eu vou só fazer uma tabelinha para ficar mais fácil. O S será para sim, que é o que nós devemos fazer antes de construir o verbete. E o N será para não. Então, vamos lá. Primeiro tópico nós fizemos, então é sim. Devemos sim. Segundo tópico, aqui, sublinhar, marcar partes mais importantes, sim ou não? Aluno Juan, da professora Fabiana, sim, que legal. Ó, Escola João Gumercindo, 5º ano B, da professora Neia, sim. Então, todo mundo no sim. Por isso que eu marquei aqui. Ótimo. Terceiro item, aqui, tomada de notas. A tomada de notas é quando a gente tira as partes grifadas. Quer ver? Vamos trocar um pouquinho, oráculo, sem a tela. Deixa eu falar para eles aqui. Aí eu falo, fica mais fácil. Tomar notas é justamente quando a gente tira as partes que nós grifamos e anotamos num outro lugar. Porque a gente tira as informações para poder organizá-las. Isso é tomar nota, certo? Então, fica a dica. Agora a gente volta para a tela. E as alunas Luiz e Micaele da Pronádia disseram que sim, a gente toma notas. Muito bem. Tomamos notas. Aqui, penúltimo do quadro. Organização da exposição oral para os colegas. Essa é uma questão delicada. Aqui na nossa sequência, a proposta de terminar a aula é o nosso mural. Não apenas ali para ficar registrado. Exposição oral seria vocês, cada um com a sua parte do mural, explicaria o seu verbete de curiosidade, falaria a respeito dele. Mas vocês podem fazer o quê hoje em dia? Um vídeo. E vocês fazem isso direto, um TikTok. Vocês podem fazer. Não esqueçam que é colocar hashtag eu no CMSP e façam um de vocês. Isso vai ficar bem legal. Quero ver, hein? Então, a gente pode dizer que a organização e a exposição ela pode acontecer, mesmo virtualmente. E aqui, por último, considerações adicionais do grupo. Nós estamos reunidos em grupo? Vamos pensar assim. Nós não estamos em agrupamento. Então, será que se nós não estamos juntos, a gente pode dizer que a gente está tendo um debate ali em grupo, num grupo? Só se for online. Os alunos Júlio, Adri, Davi e Luíde disseram que sim, a gente pode fazer de longe. A escola Emir Macedo Nogueira, tem um pessoal falando que sim, tem gente falando que não. E aí, quando a gente tem a ideia de grupo, pode ser também no campo virtual. Mas no nosso caso, agora, colocando a responsa aqui nas nossas aulas ao vivo, nós não nos reuniremos em grupo. Então, é o único tópico com o não. Nós não vamos fazer essas considerações em grupo, tá? Mesmo que tenha um pessoal colocando, mas às vezes no chat dá. É possível? Sim. Mas não dá para construir um todo, né? Se nosso tempo fosse maior, aí daria. Olha só. Agora, tem uma atividade complementar que é para você escolher. Os temas, os tópicos são os mesmos. E você vai escolher um daqueles quadros do seu infográfico lá no seu material. E aí você faz também aquilo que você julgar que achou mais interessante, que achou melhor. E aí você cria a sua estratégia, que é como nós faremos esse verbete a partir disso aqui. Criando a curiosidade, lógico. E vamos encerrando com as considerações finais. O seguinte, primeiro, lemos, estudamos e compreendemos um infográfico Tempo de Ser Criança. Segundo, aprendemos o que é um infográfico e como tirar o máximo das informações contidas nele. Tivemos orientação de atividade complementar para que vocês se aprofundem na compreensão do infográfico da aula.
exemplificamos a organização de uma exposição oral, que foi essa explicação final da tabela. Gente, muito obrigada pela companhia e participação de vocês. Vocês estão cada vez mais incríveis, sempre